Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando a nossa live de número 16, chegando a 30%, né, da nossa programação de 52 lives. Estamos ao vivo no Instagram do Lightson e no meu Instagram, Angélica Brown. Bom, o tema de hoje é um tema que é uma habilidade que nós precisamos desenvolver, que é a habilidade do comprometimento. E, como a gente sempre começa, existe uma promessa de Deus aos líderes, e essa promessa está em Mateus 16, 24 a 27. Essa promessa de Deus ao líder fala o seguinte: Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. O que Jesus pede aqui dos seus discípulos é comprometimento. E de acordo com esse comprometimento, cada um deles será recompensado. A nossa vida é isso mesmo. Nós seremos recompensados de acordo com o comprometimento. Com base nessa promessa de Deus aos líderes, nós podemos fazer uma promessa à equipe. O líder pode fazer a seguinte promessa para a sua equipe: considerarei o custo dessa empreitada e me comprometo a segui-la, porque eu acredito que veremos resultados. Então, os líderes têm que estar atentos ao nível de comprometimento da sua equipe. Sempre vai ter os mais comprometidos e os menos comprometidos. Então, dê a cada um na medida da proporção do seu comprometimento. Vamos lá. Indo adiante, iniciando então a lição de hoje, que é a lição sobre o custo do comprometimento. Existe um preço a ser pago, né? Nossos resultados dependem de um preço a ser pago. Em 2 Crônicas 31, 20, fala da história do reinado de Ezequias, o rei Ezequias, filho de Acás. Foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá. Ele fez o que era bom e o que era certo, e em tudo foi fiel diante do Senhor, do seu Deus. Em tudo que ele empreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração. Olha isso, trabalhou de todo o coração e por isso prosperou. Então a palavra prosperidade, ela já vem lá no Antigo Testamento, ela não é uma construção dos anos 90 da teologia da prosperidade que acabou distorcendo, né, o sentido correto da palavra prosperidade. A prosperidade é uma promessa de Deus para todo aquele que trabalhar de todo o coração. Simples assim. Todo aquele que se comprometer com a sua vida, com os seus dons, com o serviço na obra de Deus, Deus vai honrar com prosperidade. Essa é a promessa para o comprometimento, lá em 2 Crônicas 31, 20 e 21. Bom, Ezequias, ao contrário do seu pai, ele fez o que era bom e o que era certo aos olhos de Deus. E qual é o preço desse compromisso que Ezequias pagou? A primeira coisa que Ezequias fez foi mudar o seu estilo de vida. Ele rompeu com os padrões do seu pai. Então, isso nos convida como líderes a examinar alguns padrões na nossa vida, se nós estamos apenas repetindo alguns modelos que nós aprendemos em casa, né? Como na relação com pessoas, na relação com dinheiro, na profundidade dos nossos relacionamentos, na nossa forma de comunicação. Muitas vezes a gente aprendeu ser de determinada forma, e na verdade essa forma não é correta, ela simplesmente é uma forma aprendida de acordo com um padrão familiar. Certo? Então, o primeiro convite aqui do comprometimento, se talvez na sua família não havia um padrão de ou
ser muito duro, ou ser muito flexível, enfim, é romper com modelos que você aprendeu. Então examine como era o exercício da liderança do seu pai, como era o exercício da liderança da sua mãe dentro de casa, como era a relação dessa família com o dinheiro. Será que você é um líder responsável com o dinheiro? Ou você está repetindo o mesmo padrão financeiro de uma bagunça na família? Ou um padrão financeiro muito controlador, né? Que não consegue entregar essa área para o Senhor? Alguém que é muito rígido com as finanças porque não confia que a provisão também vem do alto? Ou que Deus é o dono do ouro e da prata? Quais são os modelos que você tem de dinheiro e de liderança em si, e modelos de relacionamento? Se a sua família era rasa nos relacionamentos, se a sua família não era transparente ou não enfrentava a fundo muitas questões, talvez você tenha dificuldade na sua liderança de também ir a fundo nos relacionamentos, né? E você passa a ser superficial. Então não seja um repetidor de padrão, rompa com padrões que não estão de acordo com os padrões de Deus. Então, a primeira coisa que a Ezequias fez para ter uma liderança comprometida com o que Deus tinha para ele era romper com o padrão do seu pai, né? Seu pai não foi um bom líder, não foi um bom rei, não agradou o coração do Senhor. E lembrando que há uma promessa de Deus, que todo aquele que buscar Deus em primeiro lugar e trabalhar de todo o coração, esse sim será próspero. Então, a prosperidade tem duas coisas: buscar a Deus e trabalhar de todo o coração. Esse é a live de hoje, para quem está entrando agora, é a live sobre comprometimento. Bom, outra questão aqui é a respeito da direção de Deus, né? Ezequias obedecia apenas a Deus, e a Deus em primeiro lugar. Então, se toda a direção que você tomar for uma direção que não agrada a Deus, essa direção tem que ser revista, certo? Então, como o sucesso do reinado de Ezequias, ele vinha de direções de Deus, e não se cogita fazer nada que desagrade ao Senhor, tá bem? Bom, em terceiro ponto, a fé em Deus. Eu tenho falado em algumas lives que muitas vezes a tendência de pegar atalhos, a tendência de não fazer o que precisa ser feito, ela vem da falta de fé no próprio Deus. Porque se você tem fé em Deus, você faz as coisas corretas mesmo sendo difícil, porque Deus honra aqueles que o colocam em primeiro lugar. Se nós não temos fé, nós temos a tendência a pegar atalhos, porque nós temos muito medo das dificuldades. Então, Ezequias, ele acreditava que Deus honraria os seus esforços. Então, a fé de Ezequias determinava as suas atitudes, né? Então, olha aqui a Luísa aqui no Instagram falando: eu gasto tudo que tenho, minha mãe era assim também. Então, Luísa, que bom que você conseguiu identificar isso, e você pode se sentir livre, liberta disso. Você não precisa repetir o padrão da sua mãe, né? Se a sua mãe tinha uma relação com o dinheiro dessa forma, você não precisa ter essa relação. Essa é uma relação com o dinheiro de forma aprendida. Nós vamos seguir aqui então. Fé em Deus. Ezequias acreditava piamente que valia a pena agradar a Deus, que valia a pena trabalhar de todo o coração, e que Deus ia prover, inclusive nas decisões mais difíceis, nas decisões que às vezes era melhor pegar um caminho mais fácil. Todo mundo que pega um caminho mais fácil tem problemas com fé. Então, o comprometimento com algo que você está disposto a fazer depende de fé. Bom, outra coisa que fortaleceu o comprometimento de Ezequias foi estabelecer já de antemão uma previsão que haveria críticas a respeito da sua liderança, inclusive críticas da própria família, né? Inclusive, geralmente quem faz crítica é quem está perto, né? Então, Ezequias tinha um posicionamento em relação à crítica. Ele resistia à crítica. Ele tinha um posicionamento, ele tinha um comprometimento com aquela visão, com as coisas que ele tinha se comprometido a fazer para o Senhor, pelo Senhor, para ele, e por ele são todas as coisas, né? Ele tinha uma determinação muito grande para fazer o que precisava ser feito, e isso
as críticas não o abalavam. Então, líderes não se movem por críticas, líderes não negociam o comprometimento por conta de crítica, certo? A crítica não paralisa, assim como o elogio não leva você adiante, entendeu? Então, o que leva você adiante é a sua visão e o comprometimento com a sua visão. Se você não tem comprometimento, se você não desenvolver esse músculo do comprometimento, provavelmente você vai flexibilizar diante da crítica, você vai se sentir ameaçado. Se Deus te dá uma visão, comprometa-se com ela. E a crítica, muitas vezes, é só um teste, é um músculo, né? A crítica vai permitir que você desenvolva o músculo do comprometimento. Bom, trabalho duro e investimento em dinheiro mesmo, né? Então a promessa aqui no versículo, no 2 Crônicas 31, 20, 21, Deus fala, né? É que Ezequias buscou a Deus e trabalhou de todo o coração. Então, todo aquele que buscar a Deus e trabalhar de todo o coração vai prosperar. O final do versículo diz assim, ó, e por isso prosperou, e por isso prosperou. Não há como não ter prosperidade se você buscar a Deus e se você trabalhar de todo o coração de forma correta. Então, Ezequias, ele investiu muita energia, né, e até recursos pessoais seus para o comprometimento com a visão que Deus tinha dado para ele, para fazer as coisas corretas. Então, qual é o preço? O nome da live hoje é o custo do comprometimento. Qual é o nível do seu comprometimento? Você se compromete ao ponto de colocar a mão no bolso? Você se compromete a ponto de trabalhar horas a mais, dormir horas a menos, fazer mais do que tem uma mentalidade de escassez, né? A pessoa que tem uma mentalidade de abundância, ela está preocupada em primeiro lugar com a excelência. Eu faço o que tem que ser feito e dou o meu melhor. Eu não faço apenas o que eu sou paga para fazer, eu sempre dou a mais, né? Então, a mentalidade do líder é fazer muito mais do que ele é pago para fazer, para que isso ele inspire os seus liderados a que façam também. Se o líder não doa de si, como ele vai cobrar que seus liderados também se doem, né? Como ele vai cobrar que seus liderados trabalhem duro se ele não tem doação ou se ele não abre mão de nada em nome do seu negócio, em nome do seu ministério, em nome da sua família, né? Então há um preço a ser pago para que Deus honre com prosperidade. Então, fique esse versículo para você meditar, né? Do 20 ao 21 do capítulo 31 de 2 Crônicas. Então Ezequias buscou a Deus de todo o coração e trabalhou de todo o coração e por isso prosperou. Então é a palavra de Deus. Deus não é homem para que minta, né? Então trabalhe de todo busque a Deus e trabalhe de todo o coração que você vai prosperar. Bom, disciplina diária, né? Ezequias tinha uma programação para os seus dias e ele cumpria exatamente, ele tinha um regime para executar essas reformas que ele tinha se proposto a fazer. Então, o quanto você consegue se comprometer com os seus hábitos diários, né? Com as coisas que você precisa ler, ler um livro até o fim, fazer um curso até o fim, começar e terminar as coisas, ser comprometido com a própria palavra que você dá para as pessoas, né? Então, qual é o seu nível de disciplina para executar as coisas que você se comprometeu a executar? E eu quero falar para você, deixar a dica de um livro. O nome do livro é A Única Coisa. Ele fala muito sobre foco, sobre qual é a única coisa que você precisa fazer, o que precisa ser feito, quais as coisas que você vai renunciar, né? Como você vai fazer para manter disciplina de forma que você se comprometa com a execução daquilo da visão que Deus te deu. Então, a forma como a gente faz uma coisa, a gente faz todas as coisas. Então, se você não tem comprometimento com a leitura de um livro, é muito provável que você não tenha comprometimento com coisas maiores. Se você não tem comprometimento com um curso, com algo que você pagou para fazer, talvez não é só nessa área que você falha com comprometimento. Provavelmente você falha com comprometimento em outras situações. Combina coisa com pessoas e descombina. Quem nunca? Né? Quem nunca
combina não sabe dizer não, acaba combinando coisas que já sabia de antemão que não ia cumprir. Então o músculo do comprometimento é algo que precisa ser exercido, tá bem? Então o rei Ezequias era alguém que estava sempre exercitando o músculo do comprometimento, lembrando que comprometimento é uma habilidade a ser desenvolvida. Você não pode falar, eu não tenho comprometimento, eu nasci assim. Não. Se por acaso você não tem comprometimento, você pode desenvolver o comprometimento, certo? Então o comprometimento é um músculo. Bom, o rei Ezequias, ele também, na sua liderança, ele sobreviveu à pressão de potenciais fracassos e mal entendidos. Às vezes na liderança nós passamos por situações de sermos mal compreendidos pelos liderados, e isso gera uma tensão imensa nos relacionamentos e nós precisamos sobreviver a isso. Qualquer tensão em relacionamentos, qualquer problema no curso de um desempenho de uma meta, enfim, nada disso pode exercer influência sobre os seus níveis de comprometimento. O meu comprometimento com o objetivo final, com a visão que Deus me deu, é o mesmo, independente se no curso eu tive problemas. Quando você tem problemas no curso da execução das coisas que você se comprometeu a fazer na sua empresa, no seu negócio, no seu ministério, o que você tem que fazer não é deixar de se comprometer com o que você havia se comprometido. O que você tem que fazer é reavaliar a rota, encontrar através da flexibilidade, de uma atitude flexível, que também é uma habilidade que caminha junto com o comprometimento. O fato de eu adotar uma nova rota não quer dizer que eu deixo de ser comprometido. Muitas pessoas acabam, porque elas são muito rígidas na forma como elas pensaram em fazer algo, e quando acontece qualquer fator externo a esse algo, ela desiste, ela acha que não dá. Na verdade, não tem que desistir. O comprometimento tem que ser mantido com a causa final, com a causa primária, e o que tem que acontecer, na verdade, é uma flexibilidade. Então, sobreviver a pressões. O comprometimento precisa resistir a pressões, certo, gente? Então, o rei Ezequias foi alguém que sobreviveu a pressão constante. O que é constante? É o tempo todo, certo? Há fatores externos e há fatores internos, né? Vamos lá. Eu quero falar para você, muito cuidado com o que você promete. Muitas vezes nós temos boas ideias, Deus nos dá boas ideias, mas nós esquecemos de perguntar para Deus o quando essa ideia deve ser executada, de que forma, o quando e o como. Não basta apenas o que, não basta apenas uma boa ideia. E eu vejo algumas pessoas se moverem por entusiasmo. Aqui a live saiu do ar aqui no meu Instagram. Algumas pessoas se movem por entusiasmo e acabam iniciando coisas, e esse entusiasmo muitas vezes vai embora e acaba não conseguindo dar continuidade àquela ideia que inicialmente foi tomada, né, num nível de euforia, né? Vamos fazer. Sabe o agitador, o perfil da pessoa agitadora, o perfil da pessoa influente, assim, que tem ideias e depois não consegue executar? Então, muito cuidado, né? Muito cuidado, avalie. As pessoas que têm um perfil mais dominante são assim. As pessoas que têm um perfil mais influente são assim. Elas tomam decisões movidas por entusiasmo e acabam tendo problema, porque elas não conseguem se comprometer. Deixa eu botar aqui ao vivo aqui. Elas não conseguem se comprometer com o que elas tinham proposto inicialmente, né? Eu quero falar para você, Eclesiastes 5:2, versículos 2, 4, 6 e 7 fala: não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Olha só. Deus está nos céus e você está na terra, por isso fale pouco. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus.
Não permita que a sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Deus é amoroso, misericordioso, mas Deus também é Deus, né? Então precisamos ter temor diante das promessas feitas diante de Deus e também diante das pessoas, porque nós temos um testemunho para dar, né? Qual é o seu testemunho? O quanto as pessoas podem acreditar na sua palavra, o quanto você tem credibilidade, o quanto você constrói credibilidade, né? Então a Escritura, ela aconselha cautela toda vez que você for se comprometer com alguma coisa com Deus e com as pessoas da mesma forma, né? Que você saiba que será que você vai conseguir cumprir? Então eu vou falar para você que aqui em Eclesiastes, Salomão, ele fala de 3 armadilhas à espera dos líderes. E essas armadilhas que comprometem aquilo que você se propôs a fazer uma das armadilhas que está aqui em Eclesiastes a fala apressada, líderes que falam demais e não ouvem. Líderes devem ouvir tanto quanto falam, calar. Às vezes a gente fala demais e não escuta o que os teus liderados falam e o que os seus líderes falam, né? Então, fale menos, escute mais. Promessas vazias. O líder, ele não pode falar o que as pessoas querem ouvir, e o líder jamais deve prometer algo para agradar pessoas, especialmente se ele sabe que ele não tem disposição emocional, se ele não tem um interesse em cumprir, ou que ele já sabe de antemão que ele não pode cumprir. Então isso vai fazer um estrago muito maior a longo prazo. Um líder não pode fazer promessas vazias. O líder tem que ser íntegro e comprometido com as coisas que promete. Se você não pode prometer, não inicie nada. Pense, amadureça a ideia. Nós temos ideias maravilhosas, nós temos ímpeto de realizações, ímpeto de fazer as coisas acontecerem, mas será que o nosso músculo do comprometimento está nesse mesmo nível, né? Dessa nossa vontade, desse nosso entusiasmo? Avalie o seu nível de comprometimento em relação às suas boas ideias. Boas ideias são muito bem-vindas, mas às vezes Deus quer que você observe o quando iniciar essa ideia. Não é para você descartar as boas ideias, para que você avalie o quando e o como, né? O que você já tem. Muitas vezes Deus nos dá uma visão, só que essa visão não é para você executar imediatamente, é para você amadurecer o que você precisa para se comprometer até o fim, para que você não tenha projetos inacabados. O que acontece quando a gente tem projetos inacabados? A gente se frustra, a gente vem com um diálogo interno de que a gente não faz nada direito, que eu não sou capaz mesmo, enfim. Então não caia nessas armadilhas de se comprometer com algo. Mas Deus me disse, ok, Deus te disse, Deus é fiel. Peça a Deus em oração também a direção do que, não só do que, mas do quando e do como. Quando, Senhor, tá? Para que você não se mova pelo entusiasmo de revelações do Senhor, de visão que Deus te dá, e você se mova por entusiasmo, mas Deus não liberou ainda, né? Eu sempre lembro lá de Êxodo 40, que fala do como e do quando de Deus, tá bem? Desculpas tolas. Líderes não podem dar desculpas tolas. É a boa e velha historinha. Nem líder, nem liderado, né? O líder muito menos. Se comprometer com as coisas e depois contar historinha para não fazer o que tinha que ser feito é o fim da picada, né, gente? Você quer diminuir o nível da sua influência sobre o seu liderado? É só você se comprometer com algo e contar uma historinha para não fazer, né? A minha mãe morreu, mata a mãe umas 300 vezes, choveu, o carro estragou, enfim, historinhas que elas... a historinha ela é contada com a intenção de justificar algo que você não tem coragem de dizer. Olha só, eu me comprometi com algo que eu não avaliei, eu me comprometi com algo que eu deveria ter pensado melhor, eu me comprometi com algo que eu não ponderei as consequências e eu não tenho condições de cumprir. Isso é integridade do líder, não tem problema. Lembra lá da nossa primeira live, lembre, líder, da graça e da misericórdia do Senhor, inclusive sobre o líder. O líder tem que
cair na real e parar com a falsa ideia de que líderes não erram. Se você, líder, tem a ideia de que você não erra, muito provável que o seu liderado vai ver em você um nível quase inatingível, né? E não vai ser transparente também. Se você, líder, se comprometeu com algo e não tem condições de cumprir aquilo que você se comprometeu a fazer, é muito melhor que você fale a verdade, peça perdão diante dos seus liderados, peça perdão diante da sua equipe pela sua euforia, pela sua falta de avaliação de riscos, por todos os erros do que você cometeu, do que contar uma historinha. Todo mundo que conta uma historinha, na verdade, está fugindo da sua responsabilidade. A pessoa que conta historinha, ela quer corrigir um erro sem assumir responsabilidade, ou até terceirizar a responsabilidade, botar a culpa nos outros. Não. Então, toda vez que você não consegue se comprometer, não conte historinha, não dê desculpas tolas, porque a desculpa tola, ela não convence ninguém. Todo mundo sabe que você está enrolando, né? E qual é a credibilidade de um líder que enrola? Qual é a credibilidade de um líder que bota a culpa nos outros? Qual é a credibilidade de um líder que não consegue dizer, olha, eu tive uma ideia excelente, mas eu não avaliei todos os riscos desse meu comprometimento, eu não avaliei se havia pessoas interessadas, eu não avaliei as chances de êxito, as chances de sucesso, tudo isso é muito mais íntegro, então, que você peça perdão do que você contar historinha, certo? Se você não se comprometer, se comprometa inclusive com isso, se comprometem com você mesmo em ser verdadeiro e pedir perdão para a sua equipe, para os seus liderados quando você erra. Você vai ter um ministério verdadeiro e transparente. Você vai permitir que as pessoas da sua equipe sejam também transparentes. Por quê? Porque o líder é transparente. Não se esqueça, os liderados modelam o líder. Se você tem uma equipe de liderados que não é transparente, examine-se a si mesmo se você tem sido transparente. Bom, o teste do comprometimento. Vamos falar do teste do comprometimento. Lá em João 6, 67, 68, fala o seguinte: Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Então, Jesus fez um teste com Pedro. Quer ir, Pedro? Quer ir embora também? Né? E Pedro disse não, imagina, né? Então, o nosso comprometimento, ele não se move por emoções e por circunstâncias alheias. O nosso comprometimento ele está firmado nas promessas que Deus tem para a nossa vida, e nós não podemos titubear, nós não podemos nos mover por emoções. As emoções não movem o meu comprometimento. Acordei de mau humor, acordei hoje triste, eu continuo comprometida com o que eu tinha disposição a fazer, né? Então, não se pode associar comprometimento com emoção ou com fatores externos, com pressões externas, né? Então, quando Jesus pergunta para Pedro, na verdade é um teste. E você, na vida ministerial, na sua vida de liderança, você vai passar por vários testes de comprometimento. É Jesus te perguntando: e aí, quer correr? Vai embora, Pedro? Não, o que você vai dizer se Jesus lhe perguntar isso no meio do desafio? Vai desistir? Vai fraquejar? É mais fácil ir embora? Muitas vezes é muito mais fácil ir embora, muitas vezes é mais fácil desistir, muitas vezes é muito mais fácil nos movermos pelas nossas emoções. Nós não podemos esperar acordar todo dia alegre para nos comprometermos a fazermos o que tem que ser feito. Se eu acordar feliz amanhã, eu faço a live das 13 horas. Se eu acordar triste, vocês não vão me ver amanhã, tá bom? Então a gente não pode se mover assim, certo? Então as pessoas esperam, vamos ver qual vai ser a minha emoção amanhã. Conforme for a minha emoção, eu faço a reunião que eu tinha me comprometido a fazer. Conforme for a minha emoção, eu cumpro as coisas que têm que ser feitas, e não nos movemos dessa forma, certo? Então, assim como Jesus perguntou para Pedro, talvez Jesus esteja perguntando para você: qual é o seu nível de comprometimento com o que Deus já te entregou, com as promessas que Deus tem para sua vida, né? Então, é óbvio que as emoções humanas sobem e descem o tempo todo, né? Nós não somos robôs. Então, se eu sei de antemão que emoção é algo que me move, tem dias que eu tô mais sensível, tem dias que eu tô mais encorajada, mas assim,
eu tenho que me conhecer, sabe? Só que essas emoções, embora eu me conheça, eu já coloco uma cerca para me proteger delas. Eu vou fazer, apesar de não estar muito disposta a fazer. Isso é comprometimento. É não deixar ser dominado pelas suas emoções. Bom, a respeito do comprometimento, aqui no encerramento, eu quero falar que o teste do comprometimento, o seu nível de comprometimento, ele vai aparecer quando você tiver um problema. Quando não tem problema, todo mundo acha que é comprometido, né? Se você fizer hoje perguntar para você, de 0 a 10, o quanto você é comprometido? É provável que você dê notas altas a si mesmo, mas essa nota, ela só vai ser verificada na sua real, a nota verdadeira, ela se revela quando você quando você está passando por uma adversidade, né? O Taylor está falando que se cobra muito em relação à constância emocional. Gente, é inerente do ser humano ter emoções, como é que eu vou dizer, não ter constância emocional. Por quê? Porque se você tivesse constância emocional, você teria controle de todos os acontecimentos da sua vida, e os acontecimentos da sua vida você não tem controle sobre eles, né? O que você vai ter que aprender, talvez, Taylor, você está sendo muito influenciado pelo externo. Eu não tô te dizendo que você não deve procurar ter esse controle emocional, mas é natural, porque se Deus nos deu as emoções, muitas vezes Deus quer falar conosco através das emoções. Se você está sentindo tristeza, se você está sentindo raiva, se você está sentindo muita alegria, enfim, Deus fala conosco a respeito das emoções. Por exemplo, se você está triste, talvez a tristeza seja Deus falando com você a respeito da falta de fé. Talvez, se muitos fatores externos influenciam nas suas emoções, talvez você tenha uma luta que não é com as emoções, mas é a respeito do controle, de achar que você tem que estar no controle das situações, e qualquer fator externo que acontece, você se sente inseguro, né? E a nossa confiança está no Senhor, certo, gente? Então, o que não pode acontecer, Taylor, é a sua inconstância emocional determinar o seu comprometimento com a sua vida, tá? Se você tem inconstância emocional, observe quais são os prejuízos da sua inconstância emocional. Se você está deixando a inconstância emocional fazer você não se comprometer, ter ideias e não ir até o fim, se sentir culpado, enfim, tá? Só abrir esse parênteses aqui para falar sobre isso, né? E tudo isso é treino, né? Emoções é treino, comprometimento é treino, né? Bom, o comprometimento não depende de dom ou habilidade, tá certo? Eu não tenho dom do comprometimento, eu não tenho habilidade do comprometimento, ok? Comprometimento não é dom, e comprometimento é habilidade que se desenvolve. Então, essa justificativa, eu não posso contar com o fulano porque fulano não é comprometido, ok? Você pode ter o fulano na sua equipe e treinar o fulano, certo? Você pode dar treinamento e ensinar a pessoa a ser comprometida desde que ela esteja disposta a ser comprometida. Se nós negamos mudar qualquer comportamento na nossa vida, nós negamos o próprio poder do Espírito Santo, nós negamos o poder de Deus na nossa vida. Então, o comprometimento é uma habilidade, ela não é dom de Deus, tá bom? Naturalmente, tem pessoas que são mais comprometidas, talvez pela própria história, pela influência dos pais, pelos modelos que ela via em casa. Algumas pessoas que tinham uma disciplina militar em casa, assim, alguma disciplina para estudo, enfim, né? Então o ser humano ele é muito complexo, não dá pra gente avaliar como se fosse uma métrica muito correta, né? Mas o que eu quero dizer para você nessa mensagem aqui como treinadora de líderes, como coach de líderes, é dizer que emoções e o próprio comprometimento são habilidades que podem ser construídas e moldadas, tá bom? O comprometimento, ele é resultado de uma escolha, ele não é uma condição. Se acontecer isso, eu vou me comprometer.
Quando acontecer isso, eu vou me comprometer. Então, não são as circunstâncias que movem o comprometimento do líder. O comprometimento do líder é uma condição, aliás, é uma escolha, não é uma condição futura, não é uma condição não se move por circunstâncias. Se der certo, eu me comprometo. Não, eu me comprometo de acordo com... Eu escolhi me comprometer, certo? Eu não imponho condições futuras para me comprometer, circunstâncias para me comprometer, tá bom? Eu quero convidar você essa semana a reavaliar o seu nível de comprometimento, especialmente diante da adversidade, e se você tem se movido por entusiasmo, se você tem sido alguém que reconhece que nesse estado emocional, se eu me comprometer, é provável que eu não vá cumprir. E se você desiste dos seus sonhos quando acontece algo externo. Então lembre-se, não desista dos seus sonhos, treine o músculo do comprometimento. Vá de novo, vá de novo e vá de novo. Avalie as últimas decisões que você tomou, se você realmente sabia onde estava se metendo, com quem estava se metendo, quem na sua equipe tem sido mais consistente em aceitar e seguir compromissos, você como líder tem sido consistente em aceitar os desafios da liderança, você como líder já desapontou a sua equipe por falta de comprometimento, e você já pediu perdão para os seus liderados por ter rompido com o comprometimento, ou você como liderado já pediu perdão para o seu líder por não ter tido comprometimento com algo que você assumiu o compromisso de fazer. Examine-se a si mesmo, peça perdão e comece de novo, olhando sempre para a visão que Deus te deu, para a promessa que Deus te deu, certo? O músculo do comprometimento, ele pode ser desenvolvido. Não caia na armadilha de achar que você não tem comprometimento e desistir de si mesmo. Muitas promessas, muitos sonhos, muita gente recebe muita profecia e as profecias não se cumprem por falta de comprometimento. Há coisas que dependem de Deus e há coisas que dependem de nós, certo? O que é da nossa parte fazer, nós precisamos fazer. Peça a Deus que a todos dá a fé. Peça pro poder do Espírito Santo te ajudar nas áreas que você tem dificuldade. Invista em si mesmo, né? Tenho falado para você aqui como uma coach de líderes, uma treinadora de líderes, que todas essas habilidades da liderança podem ser construídas e trabalhadas em você, tá bom? Uma pena que hoje a live acho que não vai ficar salva. Talvez eu vou disponibilizar, dar uma olhadinha depois lá no YouTube, que eu deixo esse material lá, tá bom? Se você quiser agendar a sua sessão de coaching de forma gratuita para avaliar, para conhecer o processo e conhecer um pouquinho mais de si mesmo, me chama no direct do Lights ou no direct do meu Instagram, segue lá, pra gente conversar um pouquinho pessoalmente, para eu entender como eu posso te ajudar, tá bom? Amanhã nós temos a live de número 17, por quê? Porque eu tenho um compromisso com você, são 52 lives, né? Então amanhã é sobre criar um círculo forte. Como podemos fazer para estar cercado de pessoas que nos agregam, certo? Então amanhã também é muito importante, afinal de contas, Deus mandou ir de dois. Por quê? Porque ir sozinho não é uma boa ideia. Jesus mandou que fossem de 2 em 2, tá bom? Isso já é uma mensagem, que se você está tentando fazer as coisas sozinho, talvez não esteja dando certo por isso, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, obrigada por estarem comigo aqui, nos vemos amanhã às 13 horas, tá bom? Beijão!